Fala pessoal, vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a questão de ver dados e mensurar esses dados de uma forma mais rápida das ações de marketing digital para vocês, para poder apoiar. Então vou colocar esse conteúdo aqui. Hoje, que nem a Tati falou em relação a dados, até me citou lá no evento dela, também já marcou aqui no post, aqui na comunidade. Eu quero mostrar um pouquinho do show de dados para vocês, o que ele pode fazer para você, tá? E o que ele pode ajudar para você poder medir os dados. É óbvio que a gente está falando de tráfego orgânico, porque a gente não tem contas que passam aqui para a gente poder conectar. Porém, se você tiver uma conta de Google Ads funcionando, como a Tati da Fix tem, a gente pode conectar. E aí eu consigo tirar todos os dados. Eu só não vou mostrar os dados dela aqui. Mas o método e o processo é o mesmo. Então eu vou pegar aqui da própria Forfix, que é um cliente nosso, para que você possa estar enxergando o que o show de dados consegue fazer. Então vamos lá. O show de dados é uma ferramenta que a gente personaliza todas essas ferramentas aqui, ou seja, eu reúno todos os dados da sua campanha, tá? Do Meta Ads, do Google Ads, do Instagram orgânico, né? Do Google no Negócio, do Google Search Console, que é onde eu declaro para o seu site que ele existe, do Google Analytics e até do YouTube, se você tiver, para que a gente possa fazer o quê? Consolidar os dados em uma única plataforma e tirar essas informações muito mais rápido. Então, em vez de você consumir ali só os relatórios do Instagram no celular, você passa a consumir por aqui. Os anúncios do Meta, a mesma coisa. Então, a gente consegue ver uma ferramenta que a gente personaliza para o nosso cliente aqui da H2Web. Mas sem muita enrolação, vamos aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui o da Forfix, tá? Eles entraram com a gente em abril de 2023, tá? Aí ele me autorizou aqui passar os dados. Então, o que a gente passa a ter aqui, ó? Eu consigo ter o controle de todo o crescimento que a gente teve dentro do projeto dele ao longo dos meses, somente trabalhando com tráfego orgânico. Alan, eu consigo tirar essa informação e medir o quanto eu estou tendo de fechamento, qual que é o meu custo por clique, qual que é o meu custo de aquisição, ou meu custo por milheiro? Sim, isso tudo tendo essas informações lá no Google Ads, se você tiver, a gente conecta e você possa fazer isso. O que é legal disso daqui? Você pode contratar a parte se você já tem uma agência trabalhando. Por quê? Porque você conecta a informação aqui e você contempla num só lugar, e a informação que vem do seu site ou da sua landing page. Por que isso é importante? Isso daqui a gente tem totalmente... a gente é imparcial nesse ponto aqui. Ou seja, a gente não vai manipular dado. Às vezes uma agência te manda um dado e você não sabe o quanto aquilo está sendo ou não manipulado, tá? Então aqui, como vai estar conectado direto nessas ferramentas, não existe manipulação de dados. É o que exatamente tem aqui. Então aqui na questão da plataforma que é o trabalho que a gente faz aqui de tráfego orgânico, só para vocês terem uma ideia, a gente cresceu 312% de impressões desde quando a gente trabalhou com o projeto. De cliques, 215, e de posicionamento médio na busca orgânica dos termos que a gente foi produzindo conteúdo ali, crescemos 52%. O que gerou para ele? 487 leads aqui, ó, ao longo do tempo, tá? Então, boa parte desses leads, desses contatos, eles vieram através da onde? Da busca orgânica do Google. Ele faz um pago lá, só que ele não quis conectar aqui, provavelmente para não abrir para nós aqui, mas vem também uma ação pago. Temos aqui também o pago aqui de novo e direto, tá? Mas 70% do acesso dele, da origem dos leads aqui dele, veio através da busca orgânica, perfeito? E aqui, ó, mostra exatamente quando a busca orgânica começou a pegar tração aqui, ó. Então a gente entrou aqui em abril, em março aqui ele não tinha nada, e começou a trazer um ranqueamento de cliques. E ó, para você ter uma ideia, em dezembro do ano passado a gente terminou com 2.114 cliques aqui. Já em julho finalizamos com 4.591, tá? Ele é uma assistência técnica do ABC que ele conserta a televisão. Então eu consigo entender quantos contatos eu tive no WhatsApp, quantos vieram para o formulário. Viu que eu falei para vocês e comentei uma vez que formulário realmente já não dá mais resultado? Olha aqui, ó. Então, tudo isso daqui é que veio de clique para ele.
Uma outra forma de também ver aqui, a gente tem o dado geral, vou pegar desse ano aqui, até para vocês terem uma ideia também, tá? Eu trago do Google Analytics. Então, eu trago o número de sessão, total de usuários, novos usuários, todas as informações que, se tiver bem configurado o seu Google Analytics, a gente consegue saber o que fazer e como mexer. Então, ó, outra coisa, o site ele precisa estar realmente organizado para o celular, porque dá uma olhada, ó, praticamente 92% dele aqui, ó, vem através do celular. Qual que é o melhor dia que os usuários entram no site dele? Aqui está apontando para a gente que é quarta-feira, tá? Mas se você pegar aqui, ó, eu tenho segunda, terça, quarta e até sexta-feira também com bastante acesso no site dele. Como é um tráfego orgânico, o que acaba acontecendo? Eu tenho acesso do país todo, ou seja, do mundo todo, né? Nesse caso aqui eu tenho até da América do Sul, para você ter uma ideia. Eu tenho tráfego vindo de Antofagasta, no Chile. Eu tenho tráfego vindo lá da Salta, né, na Argentina. Então eu não tenho controle do acesso específico de cada região. Isso é o que fazer conteúdo gera. Se a pessoa tem uma dúvida, ela vai no Google, tráfego de intenção, procuro aquilo. Se eu estou bem posicionado, eu apareço aqui na busca do Google e começo a fazer o ranqueamento do meu posicionamento, tá? E aqui novamente a gente tem aqui, ó, a origem do tráfego, ou seja, da onde está vindo, o quanto ele está crescendo, né? Então aqui o dado ele mostra o quanto ele está crescendo mensalmente e quais são os principais canais de conexão, né? E quais são os principais eventos que estão acontecendo. Então a gente passa a ter aqui uma informação mais precisa. Poxa, Alan, mas cara, eu quero saber se realmente seu trabalho está sendo bem feito na questão da construção do site com blog, tá? E aqui a gente mostra aqui o quanto na busca orgânica a gente está crescendo. Aqui eu já tinha passado essas informações, vamos pular aqui. Eu tenho as questões das impressões e tem a questão dos cliques que eu já tinha passado, a gente sempre coloca na visão geral para o que a gente está olhando. Mas aqui a gente passa a mostrar o quanto cresceu de palavra-chave. Ou seja, ele praticamente quase não tinha nada e cresceu para 28.000% o número de palavras-chave. Ou seja, a gente ranqueou 20.420 termos na busca orgânica. E aqui eu consigo enxergar, ó, praticamente qual que é a posição que eu tenho e a quantidade de visualizações de busca e o número de clique. Então eu começo a falar assim, putz, tela preta, faz sentido eu estar ranqueado em primeiro? Pô, esse termo é legal, não é? O que eu tenho que ter aqui? Opa, eu pulei um aqui, pessoal. O que eu tenho que realmente de ter de trabalho de construção de conteúdo para poder chegar em primeiro, né? Então, assim, alguns termos a gente tem que entender se faz sentido para a gente ou não. Então, TV LG não liga, eu estou na posição 4.8, eu tenho 15.000 visualizações, meu CTR é 0,56. Para eu poder melhorar esse CTR, será que se eu jogar para a primeira posição vai melhorar? Então a gente tem que entender, ter esse processo na construção do conteúdo para poder melhorar todo esse processo. Então quando eu olho aqui, ó, se eu enxergar que eu tenho termos que tem alto volume de busca, que faz sentido para o meu negócio, eu tenho um CTR bom, eu tenho que trabalhar mais conteúdo para eu poder passar ele para a primeira página, tá? A gente tem uma piadinha meio mórbida aí no SEO, que é o seguinte: se você tem um conteúdo na segunda página, você quer esconder um cadáver, você joga para a segunda página, tá? Então a gente consegue estar trabalhando isso. E aqui a gente mostra a visibilidade ao longo do ano, quanto ele está crescendo e quais são os termos. Então o show de dados passa a ter uma evolução, você começa a mostrar para o cliente tangibilizar que isso está sim gerando um resultado para ele, né? Então você pega desde o começo, como está a questão de número de cliques e impressões, ele está só aumentando aqui todo o processo. E aqui as páginas mais destacadas e como está isso tudo no site. Um segundo gráfico que a gente colocou, que isso daqui foi ideia da Tati, tá? Da Fix. Ela que pediu, ela falou, Alan, eu queria saber qual o posicionamento de determinada palavra-chave. E aí o que a gente fez? A gente trabalhou em cima de um gráfico com o termo aqui de busca que você pode estar fazendo. Então eu vou dar um exemplo. Eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia, TV LG. Contém TV LG, tá certo? Ele vai me trazer somente o que contém TV LG, vai dar a posição média para mim, tá? Aqui ele deu a posição média
de todos os termos, tá? Eu tenho 902 palavras-chave otimizadas, perfeito? E aí ele vai mostrar qual que tem aqui. Pô, Alan, mas eu quero só que contém TVLG, igual a... Ele também busca esse processo. Para que a gente possa entender isso? Para que a gente possa entender que posição que eu tô para eu poder melhorar o ranqueamento dessa palavra-chave. Então, começo a entender dentro do meu processo de busca orgânica qual conteúdo eu tenho que fazer melhorar ele na minha região para que eu possa estar aparecendo no Google num posicionamento mais rápido e mais preciso desse daqui, tá? Então faz total sentido a gente estar olhando isso de tempos em tempos para a gente poder estar trabalhando ali o ranqueamento dentro do meu processo. Demora um pouquinho às vezes porque ele está indo na base toda do site pesquisar isso daqui. De novo, como ele está conectado com o Google Search Console, que é onde eu declaro que o meu site existe para o buscador, ele vai buscar lá na minha base. Lembrando que a gente cresceu a base dele de 0 para 28 mil termos na busca orgânica. E um outro ponto que a gente tem aqui, deixa ele carregar aí, carregando, a gente tem o Google Meu Negócio, a conexão com o Google Meu Negócio para a gente poder saber. A gente sabe que o Google Meu Negócio, quando você olha lá dentro do próprio painel dele, a gente só tem uma parte de 6, se não me engano, 6 meses, tá, de como foram todas as ações do Google Meu Negócio. Aqui eu passo a ver todo o período, então eu consigo entender todo o meu período das minhas ações do que estão acontecendo. Então eu consigo pegar desde, vamos pegar aqui, como ele tem lá no histórico, vamos pegar desde abril, tá? Eu consigo pegar desde abril, às vezes demora um pouquinho, tudo como está o meu Google Meu Negócio. Então visualizações totais, de pesquisa, aqui ó, que ele já trouxe, ó. A gente só cresceu em visualizações depois da reprogramação do site 698%. Crescemos em visualização de pesquisa, 694. Visualização no mapa, 734. E ações, 885. Então eu consigo ter aí uma visão geral de tudo que está acontecendo no meu Google Meu Negócio. Então eu não perco o histórico que ele só guarda lá de 6 meses. E também consigo ver aqui a minha média de nota de comentários, visitas que foram para o site no caso dele, né? Ó, nesse caso aqui a gente cresceu 1.049 em ligações, pessoas que chegaram lá no Google Perfil Empresa e clicaram naquele botão. Entende a importância deste processo e tá vendo esses números aqui? E rotas, olha só, aumentamos aí 909 aí, ou seja, 909 pessoas pediram rota até a empresa dele. Então aqui mostra um pouquinho do trabalho e do crescimento. O show de dados ele vem justamente para poder trazer isso. Ó, infelizmente aqui, ó, TVLG igual a TVLG, ele não trouxe porque as pessoas não procuram. Mas quando a gente coloca contém, ele já traz aqui, ó, tudo que tem aqui. Vamos pegar aqui um específico aqui, ó, TVLG sem som. Vamos ver aqui qual que é o nosso posicionamento, o que ela cresceu, o que ela não cresceu aqui, ó. Que ele mostra, ó. Então a gente estava na posição 9 para a posição 6. Qual que é o trabalho? A gente precisa fazer ele subir para as primeiras posições para que a gente possa aparecer mais na busca orgânica. E aqui todas as que contém. Né? Então é isso, pessoal. A ideia que era somente estar demonstrando para vocês o que o show de dados pode fazer pela sua assistência técnica, o que a gente pode conectar para você ter um controle melhor de toda a informação e da questão dos dados na questão de anúncio. Ah, peraí, dá para eu mostrar de um outro cliente aqui que roda ads aqui, que é o Ojas no caso aqui, mas ele é um outro segmento, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Todos aqueles dados que a Tati mostrou ali que você precisa controlar, a gente consegue controlar através da própria ferramenta. Então eu consigo trazer todas as informações lá, ó, de uma forma mais clara aqui para você. É óbvio, a gente consegue montar a coluna que for preciso aqui, perfeito? Mas eu consigo ter uma métrica, deixa eu mudar aqui rapidamente, consigo ter até uma métrica anual de como estão as minhas conversões e meu custo de conversão, que é muito importante graficamente a gente ter essa visão do que está acontecendo. Aqui a gente tem o custo. Aqui a gente tem um painel por anual, então eu sei se está indo bem ou se está indo ruim.
E aqui eu tenho o custo das campanhas, ó, nesse caso aqui, de julho, né, dessa empresa que a gente atende, a gente cuida do e-commerce deles, tá? De todo custo, conversão, se tá bom, se tá ruim, se as campanhas estão correndo aí. Então, se você tem um Google Ads que está conseguindo passar de assistência técnica, a gente consegue conectar isso daqui e você passa a ter uma visão melhor aí de todas as suas conversões e seus números para você poder cobrar a agência. Então é isso, pessoal. Delongou muito aqui, mas a ideia é mostrar um pouco para vocês a importância de você controlar e saber de onde vem um lead, de onde vem um contato, para que você possa estar melhorando o seu processo de venda.